Dorival Júnior estreou no comando técnico do Corinthians com uma vitória pelo primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, jogando fora de casa. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão, análise fiel de Novo Horizontino 0, Corinthians 1. A gente precisa contextualizar esse time aí do Novo Horizontino. Muitas vezes o torcedor tem essa ideia ainda romântica do futebol de que, poxa, os times grandes, os times da Série A tem que pegar os times da Série B, C e tem que atropelar, porque a folha de pagamento é muito maior. E, na verdade, folha de pagamento não entra em campo. Esse time do Novo Horizontino é um time muito bem estruturado, é um time que vem aí há 2, 3 anos jogando juntos, bateu na trave para subir para a Série A há 2 anos consecutivos, né? Foi muito frustrante para o Novo Horizontino não conseguir essa vaga. Tá fazendo uma Série B, tá invicto ali na Série B, por mais que esteja em 11º lugar, se não me engano, mas ele tá a 2 pontos, 3 pontos do primeiro colocado e não perdeu ainda na Série B. Este ano, o Novo Horizontino perdeu 3 jogos jogando em casa, um para Ponte Preta. Tinha perdido 2 até então, né? Perdeu o terceiro de novo para o Corinthians. O Corinthians já havia ganhado do Novo Horizontino na primeira fase do Campeonato Paulista. Um jogo que, se você lembrar, torcedor, o Corinthians foi amassado pelo Novo Horizontino. Inclusive, o Hugo fez uma defesa de pênalti, mas o Corinthians conseguiu sair com a vitória. Foi um gol do Alex Santana, se não me engano, que foi titular nesse jogo contra o Novo Horizontino. Então, só para entender que não era um jogo tão simples, tão fácil do Corinthians ganhar. E aí a gente tem a questão de ser um novo técnico, um novo modelo de trabalho, novas opções ali. E o Dorival optou por deixar um time mais fresco fisicamente, deixar um time mais inteiro. Então ele não colocou vários jogadores ali, titulares, que estavam à disposição no banco de reserva, mas ficaram no banco. Alguns entraram no segundo tempo. Corinthians bem mexido, um time bem mesclado. Foi o Hugo no gol, Mateuzinho do lado direito, André Ramalho e Kaká como dupla de zaga, do lado esquerdo, Angileri. Aí ele fez, no meio de campo, na verdade não foi um 4-4-2, foi um 4-1-4-1. Era o Michael, esse primeiro cara na frente da área, primeiro volante. Daí mais uma linha de 4, Charles, Alex Santana, Breno Bidon e o Thales. E lá na frente, na referência, o Hector Hernandes, que foi o autor do gol do Corinthians. Um time que tinha ali de titular Hugo, Mateuzinho, Angileri. Acho que André Ramalho agora é titular, mas não vinha a ser. Então são 3 titulares absolutos. Tem o Breno Bidon, que é meio um coringa, mas também não é um titular absoluto. Um time muito mexido, né? Bem mesclado. E foi um time que respondeu bem a proposta ali de jogo, principalmente porque a preocupação maior era o Corinthians resolver problemas defensivos. Como o Dorival Júnior falou na coletiva de imprensa, primeiro você fecha ali a sua área, você elimina esse problema de tomar gols, você vai arrumando seu time de trás para frente. E isso todo mundo sabe que é o básico, que sempre um treinador vai fazer isso, principalmente considerando um time como o Corinthians, que é um time que é a pior defesa da Série A, a pior defesa dos times da Série A em 2025 é a do Corinthians. E isso é uma marca muito ruim, porque o Corinthians, durante muitos anos, tinha como marca uma defesa sólida, né? Mesmo os anos que o Corinthians não era ali campeão, o Corinthians tinha defesas mais organizadas. Então, essa é a prioridade do Dorival Júnior, resolver esse problema. E ele conseguiu ajustar muito na conversa com esses jogadores que entraram. Sentiu um Corinthians mais compactado, não tanto, mas mais compactado do que vinha sendo os jogos do Corinthians, que protegeu melhor ali a sua área. Então, apesar do Novo Horizontino ter mais posse de bola, apesar do Novo Horizontino ter ficado mais no campo de ataque, não conseguia infiltrar ali na defesa do Corinthians, então não conseguiu criar tantas chances claras. O Corinthians se defendeu bem, o Corinthians protegeu bem ali a sua área, mas sim, o Novo Horizontino teve chances, precisou ali o Hugo fazer intervenções, defesas, mas foi um Corinthians postado melhor do que vinha sendo. E aí o Corinthians começa o primeiro tempo, o Novo Horizontino tentando tomar a frente, o Novo Horizontino tentando sair para o jogo, o Corinthians ainda com um pouco de dificuldade para se encontrar em campo. E na primeira escapada do Corinthians, aos 8 minutos do primeiro tempo, o Corinthians consegue marcar o gol ali numa jogada que foi tramada pelo Mateuzinho.
que encontra o Thales, que teoricamente estava ali do lado esquerdo, né, nessa segunda linha de 4, mais com liberdade para se movimentar, o Thales entrando na área pelo lado direito, ele que faz cruzamento para o Héctor Hernandes, e aí o Héctor Hernandes na disputa com o zagueiro consegue empurrar a bola para o fundo do gol. A princípio, no campo foi dado impedimento, mas o VAR validou o gol, né? Traçou ali as linhas e o Héctor Hernandes não estava impedido. 1-0 para o Corinthians na primeira escapada. E isso é muito bom, porque permitiu o Corinthians ali continuar se defendendo e mais com o resultado à frente, né? O Novo Horizontino que ia ter que ir atrás do placar e o Corinthians conseguiu se segurar muito bem. Achei o Breno Bidon um pouco abaixo. É um jogador muito promissor. O Dorival Júnior falou dele na entrevista coletiva, disse que não o vê como carro ali. O Breno Bidon não é esse articulador. O Breno Bidon é o camisa 8, que a gente fala, né? Ele não é nem o 5, que é aquele volante cão de guarda, o Ralf, mas ele também não é o 10. O Rodrigo Garro usa a 8, mas a gente sabe que a função dele dentro de campo é a de um 10. E o Breno Bidon fica ali com a função desse 8, o segundo volante, que vai articular as jogadas, que vai fazer a ligação, né, da saída da defesa para o ataque. E aí ontem o Breno Bidon não estava muito bem. Ele tá mais acostumado a jogar pelo lado esquerdo, mas ele estava jogando mais pelo lado direito. Achei ele um pouco perdido e tecnicamente não estava bem. Algumas bolas não conseguia ali o domínio, mas enfim, é normal. Ele é um jogador muito bom e vai ser muito útil para o Corinthians ao longo da temporada. O Corinthians, então, conseguiu esse resultado muito importante, um primeiro tempo que o Corinthians basicamente não conseguiu criar jogadas muito perigosas, mas conseguiu se defender muito bem. Quando volta para o segundo tempo, o Corinthians volta com o mesmo time, sem alterações. Num primeiro momento, ali uns 10 primeiros minutos do segundo tempo, teve alguma trocação entre os times, Corinthians atacando, Novo Horizontino respondendo, mas nenhuma chance clara de gols. Aos 15 minutos do segundo tempo, 16 minutos, o Dorival Júnior começa a mexer no time, o que eu já gostei, porque às vezes Ramon Dias demorava demais para mexer no time, tinha jogadores ali claramente cansados e ele demorava para tirar. Então o Dorival Júnior prioriza essa questão física, prioriza os jogadores estarem bem fisicamente para fazer uma disputa em alto nível. Então ele começou já a mexer para dar fôlego pro time ali no meio de campo, que é coração de todos os times, a gente sabe, né? Quem ganha ali o meio de campo normalmente ganha jogos. O Dorival Júnior, então, com 16 minutos do segundo tempo, tirou o Alex Santana, o Héctor e o Charles e colocou o Ranieri, o Yuri e o José Martins. O Charles fez um bom jogo, o Alex Santana fez um jogo ok e o Héctor foi o cara do gol, com mais mobilidade, tentando buscar ali o jogo. Acho também que ele pode ser útil, pode ser melhor utilizado. Esses jogadores que entraram, o Yuri não teve muitas chances ali, não teve muitas possibilidades, porque o Corinthians estava se defendendo bastante, então basicamente não teve tantos ataques. Ranieri e José Martins entraram bem, jogaram bem. Aos 32 minutos do segundo tempo, sai o Breno Bidon e entra o Carrilho. Aí sim, o Carrilho mais acostumado a jogar pelo aquele lado direito, fica mais à vontade, mas também não foi nada de, meu Deus, mudou o jogo, o Corinthians continuou com um pouco de dificuldade para atacar, mas se defendendo muito bem. Aos 35 minutos do segundo tempo, sai o Maicon para entrar o Rian. Maicon que, quando saiu a escalação, eu falei, Deus nos proteja do Maicon como primeiro volante, mas ele fez um jogo bom, fez um jogo regular. Estava cansado ali também, o Rian entrou no lugar dele. O Novo Horizontino teve 2 chances claríssimas no segundo tempo. Uma finalização de dentro da área, que o cara estava sozinho, mas ele bate por cima do gol. Teve defesa do Hugo, mas o Corinthians conseguiu sofrer, né? Conseguiu se segurar aí e garantir essa vitória muito importante. A gente vem sofrendo com o Corinthians nessas fases de mata-mata da Copa do Brasil nos últimos anos. O Corinthians várias vezes, quando ia fazer o primeiro jogo fora de casa, saía perdendo e tinha que reverter o placar no jogo de volta. Dessa vez o Corinthians saiu na frente, 1-0. É um placar apertado, né? Não é um placar elástico, mas é uma boa vantagem quando a gente joga pelo empate no jogo de volta na Neoquímica Arena. E aí vamos ver como que serão os próximos dias, como é que o Dorival vai preparar esse time, o que ele vai ter à disposição para fazer esse jogo na Neoquímica Arena. O Corinthians volta a campo agora pelo Campeonato Brasileiro, e aí mais um jogo difícil na Neoquímica Arena contra o Internacional, que vem muito bem nessa temporada, tem jogado muito bem, mas a gente sabe que ali na Neoquímica Arena o Corinthians tem ampla vantagem nas disputas, então esperamos que o Corinthians faça um bom jogo. O Dorival conseguiu poupar ali seus jogadores titulares, entraram
fizeram poucos minutos, né, no segundo tempo, então vão chegar mais frescos para esse jogo. Provavelmente ele vai com o time titular, com o melhor que ele tiver ali para jogar. Acredito que o Igor Coronado ganhe uma oportunidade no próximo sábado. E vamos ver aí como que vai desenrolar esse trabalho do Dorival Júnior, mas a primeira impressão foi muito boa, porque me parece que ele fez a leitura ali dos problemas do Corinthians defensivos e em poucos dias conseguiu conversar, na base da conversa, ajustar algumas coisas e nem era o time titular. Vamos esperar para ver o que mais que ele pode fazer para melhorar esse time do Corinthians. E você, torcedor e torcedora corintiana, vão acompanhar tudo por aqui. A gente se encontra na próxima transmissão do masculino, vai ser no sábado contra o Internacional. Eu vejo vocês na próxima análise fiel. E é isso, um bom feriado para todos, um bom resto de semana e vai Corinthians!